O Tribunal Superior Eleitoral define hoje o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ficar inelegível por 8 anos. O ex-presidente está em Belo Horizonte por ocasião do falecimento do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e também possivelmente por causa de outros compromissos. Vamos então receber aqui no Jornal da Itatiaia, aqui no nosso estúdio, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, presidente. Obrigado pela presença aqui na Itatiaia e pela liturgia do cargo e liturgia da política. Nós vamos chamar Jair Bolsonaro de presidente, já que quando a pessoa deixa um cargo, a gente a trata com o nome do cargo mais importante que ela ocupou. Presidente, a primeira pergunta, o senhor está em Belo Horizonte, prestando homenagem ao ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que faleceu ontem, e o senhor terá outros compromissos durante essa sexta-feira, encontros políticos, reuniões com aliados? O deputado Bruno Engler nos preparou uma agenda bastante extensa hoje, a gente espera que possa cumpri-la. Mas primeiro, o motivo está aqui, repito, o passamento do senhor Alisson Paulinelli, ministro de um governo militar, que revolucionou a agricultura no Brasil. Um homem realmente que nos orgulha. Naquela época o Brasil importava alimentos, hoje somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E eu sempre tive um excelente relacionamento com o pessoal do agro, o agronegócio, a agricultura familiar também, e eu cancelei meus compromissos no Rio de Janeiro porque essa despedida, esse grande brasileiro, eu acho que era muito importante para todos nós. Presidente Bolsonaro, por falar em agro, a relação do agro com o presidente Lula tem sido marcada por tensão, falas polêmicas. Como é que o senhor avalia a relação do governo Lula com o agro atualmente? Eu vou falar do meu governo, nós botamos um ponto final nas invasões do MST. Vocês não ouviram falar em MST no meu governo. Eu até cito números aproximados. No governo Fernando Henrique era uma invasão por dia. No governo Lula, lá atrás, eram 20 por mês. E no meu, passou a ser meia dúzia por ano. Agora, por que isso? Que nós implementamos, potencializamos uma política do Michel Temer, que foi de titular terras pelo Brasil. Então, quem tinha a posse, nós demos título, aproximadamente 420 mil títulos. E 80% destes foram para as mulheres. Também a questão do armamento, que alguns me criticam aí de ser armamentista e querer a violência. Pega o número de mortes no final de 2018, no ano 2018 e compare com 22. Caiu em quase 1/3 o número de mortes por arma de fogo. E no campo, o homem do campo que podia ter sua arma como posse para usá-la apenas embaixo do teto da sua residência, nós aprovamos no parlamento o porte estendido de arma de fogo. Ou seja, o fazendeiro, a fazendeira podia montar um cavalo, num carro, na bicicleta, na motocicleta ou a pé e andar armada por toda a extensão da sua propriedade. Uma outra coisa, nós reduzimos em muito o número de atuações no campo. Existia uma indústria de multas para o homem do campo. Nós botamos um ponto final nisso. Multa tem que existir, mas nos critérios definidos em lei. Acabamos também com muitos gargalos. Como sempre se dizia, para dentro da porteira tudo bem, para fora não. Então, o que são os gargalos? Estrada para BR-163, faltava 50 quilômetros para ser asfaltada, e isso não acontecia desde o governo Geisel. Em 3 meses, o Tarcísio, junto com o Exército Brasileiro, asfaltou esses 50 quilômetros. Então, uma estrada que os caminhões levavam até uma semana para vencer aquele trecho em época de chuva, passou a vencer em apenas 1 hora. Fomos também para a questão dos gargalos, balsas. Onde existia a balsa, nós fizemos uma ponte. Então, isso tudo, além de nós, nos portos, acabamos com a máfia dos portos. Você pode ver, um grupo político do mal sempre quis o Porto de Santos. E não foi diferente do meu governo. Não dei estatal para ninguém. Porto de Santos, peguei com prejuízo anual de 500 milhões de reais. Entreguei com lucro de 530 milhões de reais. Então, isso tudo reflete não só para o bem do homem no campo, bem como preço mais barato da comida na prateleira de todos nós. Presidente, bom dia aos nossos ouvintes, obrigado por estar aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse julgamento que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, é um dia decisivo, qual que é a expectativa do senhor, o sentimento, e eu queria que o senhor explicasse também um pouco sobre essa reunião com os embaixadores estrangeiros, essa ação, essas acusações contra o senhor que marcou essa reunião no ano passado com os embaixadores estrangeiros. É lógico que a gente já ouviu a sua defesa no tribunal, mas como é que foi
resolução, a criação dessa reunião foi marcada pelo senhor? Primeiro eu me dirigi ao pessoal do Vale do Jequitinhonha, que agora já se começa a explorar lítio na região. Nós conseguimos, ao longo de 3 anos, trabalhando para que isso tornasse uma realidade aqui para Minas Gerais. Reunião com embaixadores. O que aconteceu? Eu a fiz em julho do ano passado. Por que a fiz? Porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin, do Supremo, que também compunha o Tribunal Superior Eleitoral, fez a reunião e aproximadamente 60 ministros compareceram. E é esquisito o que eu vou falar aqui, né? E ele terminou a sua reunião dando o seguinte recado: senhores embaixadores, então logo o TSE anuncia os números das eleições, vocês façam gestões junto aos seus respectivos chefes de Estado para anunciar o resultado das eleições. Esquisito isso aí, né? Parece que ele vislumbrava a vitória do outro lado. Eu disse, parece. Bem, quando ele fez isso, e a competência de reunir com embaixadores é uma política privativa do presidente da República. Fiz a mesma coisa, chamei os embaixadores e conversei com eles sobre o nosso sistema eleitoral. É uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui, obrigado pela pergunta. O assunto mais importante tratado com embaixadores foi como é o nosso sistema eleitoral. E eu discuti um inquérito da Polícia Federal que foi aberto na primeira semana de novembro de 2018. Bem, o que aconteceu na primeira semana de novembro de 2018? Foi a semana seguinte à minha eleição. Porque chegou uma denúncia muito bem fundamentada ao TSE, falando em fraude nas eleições. Então a senhora ministra Rosa Weber, acertadamente, determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para apurar o que estava naquele papel. E assim foi feito. Bem, e esse inquérito, pasmem, senhores, está aberto até hoje. Está aberto até hoje. E estou sendo julgado por ter divulgado um inquérito que está aberto até hoje. O que o TSE fez? Falou que eu estava divulgando um documento que tinha classificação sigilosa. Isso não era verdade. Passou a ter a declaração sigilosa após a minha divulgação. O delegado encarregado do inquérito entregou ao deputado Felipe Barros, do Paraná, a cópia desse inquérito. E depois ele testemunhou que, quando entregou, não tinha classificação sigilosa. Como envolvia um deputado, a Câmara dos Deputados, através da sua corregedoria ou procuradoria, me foge aqui, também fez um documento dizendo que aquele inquérito não tinha classificação sigilosa. A mesma coisa fez a corregedoria da Polícia Federal. Então, eu estou sendo julgado por um documento feito pela Polícia Federal, que vocês cairão para trás se tomarem conhecimento desse documento. Não precisa ler mais de 4 páginas para entendê-lo. Eu não quero aqui falar sobre ele, porque a outra mídia que está me ouvindo, que não é ao vivo, vai escrever que eu voltei a atacar o sistema eleitoral. Não voltei a atacar o sistema eleitoral, nunca ataquei. Eu estou mostrando possíveis falhas, vulnerabilidades, que tem que tornar-se público isso daí. Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes. O principal tema, né, que é falado nesse julgamento é que faltaram provas, né, para fazer essa crítica ao sistema eleitoral, que também houve um uso abusivo do Palácio do Planalto e da presidência para essa reunião com os embaixadores. Como o senhor responde a essas declarações, né, dos 3 ministros que já votaram contra o senhor no TSE? Uso abusivo do Planalto é minha casa. É igual você, quando aluga uma casa, a casa não é do seu João que é proprietário, a casa é tua, e tu responde enquanto estiver dentro dessa casa. Eu não posso alugar uma casa fora da Alvorada e morar, porque teria seguranças demais, até perturbaria a ordem pública, vamos assim dizer, daquela região. Então, é minha casa. E eu responderia, né? Pode o TSE me impedir de fazer live de dentro da minha casa em período eleitoral? Isso é justo? Pode o TSE dizer que eu não posso divulgar a imagem do 7 de setembro? Que eu não posso botar uma foto com o candidato Lula com um gorro escrito CPX na cabeça? Ele foi se reunir com a nata do quê no Complexo do Alemão do Rio de Janeiro? Não vou nem falar do Flávio Dino, que foi depois das eleições. Lá, eu não entro nem com caveirão da Polícia Militar. Eu tenho coragem de entrar lá. Pode me proibir a mostrar imagens de eu discursando na ONU? Ou eu discursando lá na Embaixada do Reino Unido, quando fui no enterro da senhora rainha, falando com eleitores? Isso é justo? Por que me proibiram divulgar imagens do Lula defendendo o aborto? Ou falando que o pobre coitado que rouba um celular é para apenas tomar uma cervejinha? Não podia falar nada disso.
Agora, divulgaram barbaridades a meu respeito, sem qualquer interferência do TSE. Muito pelo contrário. Eu recomendaria a vocês que tomassem conhecimento da matéria do Financial Times, quando fala da possível interferência norte-americana, juntamente com a CIA, nas eleições do ano passado. A acusação contra mim: abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma-Temer, né, foi absolvida em 2017, a Dilma já estava cassada naquele momento, mas que era julgamento da chapa, e se fosse culpada, o Temer perderia o mandato. Foi arquivado o processo por excesso de provas, que foi anexado àquele processo, delações do pessoal da Lava Jato, bem como caixa 2 em milhões de reais para a campanha daquele momento. E lá o TSE, naquele momento, por 4-3, resolveu não aceitar novas provas e julgou a chapa apenas levando-se em conta a inicial daquela acusação. Comigo está sendo diferente. Pegaram tudo. Pegaram 12 de dezembro, aquela questão na sede da Polícia Federal. Pegaram 8 de janeiro, entre outras coisas. Encheram de coisa, virou uma árvore de Natal o meu processo. Ignoraram a jurisprudência de 2017. Presidente, desculpa, Júnior, é só porque o senhor citou essa reportagem do Financial Times de uma suposta interferência de governos estrangeiros. O senhor já desconfiava, tinha informação de algum interesse exclusivo ou de alguma influência de governos estrangeiros na eleição, ou o senhor ficou sabendo pela reportagem? Olha, desde quando cheguei no parlamento em 91, há um interesse estrangeiro no quadro político brasileiro. Nós temos algo que ninguém mais tem, né? A não ser a Austrália e outros poucos países. Uma imensidão chamada Amazônia brasileira. Ali nós temos riquezas de toda ordem. Só em Roraima você tem uma tabela periódica embaixo da terra. Então o mundo está de olho lá. O mundo começou a potencializar a indústria da demarcação de terras indígenas em 92. Depois de uma vinda para cá do presidente da República na época, né, que por portaria do seu ministro da Justiça, que foi trocado até para fazer essa portaria, demarcou-se a reserva em Yanomami. Hoje nós temos uma área maior que a região sudeste, demarcada como terra indígena. Sudeste, Minas Gerais, uma grande área. São Paulo, uma grande área. E mais Espírito Santo e Rio de Janeiro. O mundo todo está de olho no Brasil. Ao mundo todo interessa o nosso não desenvolvimento. Por isso o trabalho de ONGs. Por isso a gente vê, lamentavelmente, parte do judiciário bastante sensível, né? Bastante receptivo a essas ações protagonizadas e bancadas por ONGs do Brasil para nos inviabilizarmos. Então esse interesse na Amazônia, que começou logo após a Segunda Guerra Mundial, num algo chamado Lei Amazônica, né? Onde onde esses mecanismos queriam tornar a nossa Amazônia uma terra como patrimônio da humanidade. E eu te pergunto agora, respondendo, né? Você acha que para a França interessava eu ou o atual mandatário na presidência da República? Comigo não tinha essa história da questão xiita voltada ao meio ambiente. Se continuarmos, isso que querem implementar aqui, como você vê agora claramente na reforma tributária, imposto seletivo, alguns chamam de imposto de pecado, ou seja, os doutores do PT vão decidir agora o que faz mal para a saúde de vocês aqui, quem está nos ouvindo, ou o que faz mal para o mundo, e vão sobretaxar esse produto. Aí entra refrigerantes, entra carne também, porque tem a ver com a emissão de gases da vaca ou do boi no campo. Isso vai cada vez mais nos sufocando, nos inviabilizando. Tomem conhecimento o que aconteceu com a agricultura da Holanda. Lá, em torno de 30 mil fazendeiros simplesmente não pode mais plantar mais nada. Tudo em nome do meio ambiente. Agora, o mundo cresce na ordem de 60 milhões de habitantes por ano. Isso representa que a cada ano você tem que ter mais 60 milhões de quilos de alimentos para sustentar esse povo. Não daremos conta disso. E com essa sobretaxa na reforma tributária, que eu espero que os parlamentares, né, rejeitem essa proposta, com esse aumento da carga tributária em cima disso, vem inflação, vem desemprego, vem recessão, vem fome e vem miséria. Então, cuidado com aquelas pessoas que querem salvar o mundo e quer dizer o que é melhor para você. Quem tem que dizer que é melhor para você? Ou é você mesmo, ou é o seu médico. Ô, presidente, eu queria voltar ao assunto julgamento no TSE, para a gente fechar esse assunto, inclusive. Até agora, o placar está 3-1 contra o senhor.
E se continuar dessa forma, o senhor pode se tornar inelegível por 8 anos. Se isso acontecer hoje, né, o que o senhor pretende fazer? Vai recorrer? Qual que é o caminho que o senhor vai percorrer depois desse resultado? Bom dia. Olha, bom dia, o meu advogado, ele é ex-ministro do TSE, o doutor Tarcísio. Ele participou no julgamento da chapa Lula-Temer lá atrás, 4-3. Um dos 4 votos foi dele. E o voto decisivo de Minerva foi do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes falou o quê? Né? Ele votou pelo arquivamento daquela representação do PSDB contra a chapa e falou que a justiça eleitoral não deve existir para caçar mandatos, muito menos de presidentes. Vamos partir do princípio que ele está certo. O que o TSE tem fazendo? O que fez com o Deléo? O que fez com o Francisquinho do Paraná? Né? O que vai fazer com 4 deputados do PL lá do Ceará? O que vai fazer com o Sérgio Moro? O que vai fazer com outros parlamentares que estão naqueles inquéritos do fim do mundo lá do senhor Alexandre de Moraes? Respondendo por fake news. Olha, desculpa aqui, eu não posso responder, nem você, por ter feito uma maldade com o marciano, tá? Porque não existe marciano. Pelo menos até o momento, não chegou nenhum marciano aqui na Terra. E é a mesma coisa que não está previsto na lei, você não tem que cumprir. O que é fake news? Para mim pode ser fake news aquela notícia, para você pode não ser. Então tem um montão de parlamentares, se não me engano, 17, entre 2 filhos meus, é acusação de distribuir, propagar fake news. Então é um julgamento que não tem pé nem cabeça, e se costuma no Brasil, né, se vê julgamento por corrupção e outras coisas. Pela primeira vez, abuso de poder político. O que eu vou fazer? Repito, eu vou conversar com os meus advogados e o recurso, prezado jornalista, vai para o Supremo Tribunal Federal. Acho que está respondida a sua pergunta aí. Mas se o senhor for se tornar inelegível, o que o senhor pretende fazer? Ou se não se tornar inelegível, se candidata à presidência de novo em 2026? Olha, eu acho que no momento eu sou opção da direita. Tem muita gente, a direita, né, boa, mas acho que não tem o lastro ainda e não é conhecido nacionalmente o suficiente para disputar uma eleição presidencial. Quem, por exemplo? Não vou citar nomes aqui para não casar, para não termos ciúmes, né? Porque eu posso esquecer algum nome. Fizemos boas lideranças pelo Brasil. Eu sempre prestigiei os meus ministros, muitos governadores também, parlamentares, e quando apresentavam bons projetos, por ocasião da sua sanção, por obras realizadas pelo Brasil, e tínhamos uma direita que não era amorfa, né? Não existia. Passou a existir comigo. Então, o que aconteceu comigo ao longo de 4 anos? Mesmo enfrentando uma pandemia, que te lamenta aí as mortes, uma guerra lá fora, mas que também ajudou a influenciar na inflação no mundo todo, tá? Nós conseguimos resgatar o patriotismo do Brasil. Quantas vezes a gente via aí, durante o Nacional, a pessoa sentada na arquibancada, passou a chorar aí quando se canta o Nacional, passou a falar em Deus, pátria, família, que era vergonha. Falar em família era vergonha. O homem machão, né, sempre não, eu tenho família, mas, tá? Passou-se a respeitar a família, passou a respeitar o próximo. Quando, no meu governo, olha só, quando fala-se, como está discutindo agora, um projeto de lei da censura, eu apertei uma medida provisória e foi que falava sobre isso e o presidente lá, mineiro, né, Rodrigo Pacheco, devolveu esse MP, essa medida provisória. Os artigos da medida provisória, sabe qual eram? Exatamente artigos da Constituição. Não mudei nenhuma vírgula. Foi copiar e colar. Onde diz claramente que não pode haver nenhuma lei que fale sobre censura. A liberdade de expressão é algo sagrado, é como o ar que nós respiramos, e foi devolvido. Qual o recado que eu queria dar com aquilo? Olha, a gente não precisa de leis sobre liberdade de expressão, está aí. Essa foi a resposta. E eu fui, talvez não, tenho certeza, eu fui o político mais atacado na história do Brasil. E nem assim, brigava com a imprensa. Não vou discutir isso aí. Isso não, acho que é até salutar você discutir, né? E em nenhum momento eu apertei uma proposta para censurar vocês, para criar um limite. E olha só, repito aqui, uma coisa muito importante. No artigo 53 da Constituição diz que os parlamentares são invioláveis por palavras, opiniões e votos, né? Isso era até 2001. Como tínhamos dúvidas que o parlamentar podia ou não falar, em 2001 acrescentamos um pronome ali indefinido, quaisquer.
E a partir de 2001, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e vozes. E nós temos hoje um deputado que está cumprindo uma pena de 8 anos e meio lá na Papuda, no Rio de Janeiro. Falou besteira? Ninguém tem dúvida que falou besteira o parlamentar. Mas o parlamentar tem a sua... tem garantido na Constituição de falar o que ele quiser, para o bem ou para o mal. Que ninguém mais vote nele e que processe esse parlamentar por injúria, calúnia e difamação. E não na cadeia. E pior ainda, após uma graça, né, que a graça foi individual, semelhante ao indulto, o Supremo, pela primeira vez na história do Brasil, cassou esse decreto, derrubou esse decreto do presidente, e o parlamentar, o ex-parlamentar, né, voltou para a cadeia poucos dias depois, que ele perdeu seu mandato porque ele não foi reeleito. Presidente, o senhor falou dessa organização, né, da direita e com essa possibilidade da sua inelegibilidade. Nas últimas semanas a gente tem visto muito uma articulação, né, até crescente entre o governador de São Paulo, Tarcísio, e o governador de Minas, Romeu Zema. Como que o senhor vê essa movimentação? O senhor apoiaria uma chapa formada por esses dois governadores ou tem outros nomes que têm que entrar nessa negociação do campo da direita? São bons nomes para o futuro. O que é o futuro? Pode ser 30, 34, 38, tá? São bons nomes. Tive um bom relacionamento com o Zema. Infelizmente não nos acertamos por ocasião do primeiro turno, porque o partido dele tinha um candidato. Eu acho que se tivesse feito essa articulação lá atrás, o resultado poderia ser diferente. Quando eu me pronunciei depois das eleições, eu falei, né? Vão sentir saudade da gente. Qual prefeito do Brasil não está com saudade de mim? Comigo, você teve alguma notícia de prefeito atrasar o 13º? Não. Nós mandamos dinheiro lá para a ponta da linha, independente da coloração, né, político-partidária desse prefeito. Fizemos um trabalho de realmente menos Brasília e mais Brasil. Nomes, tem bastante por aí. Mas, no meu entender, se o Lula disputar a reeleição com qualquer outro candidato, né, a vantagem do Lula será enorme pelo conhecimento que uma parte da população, né, em especial os mais humildes, tem dele. Mas o senhor citou 2030, perdão, e 2034, 2026. Ainda não essa chapa não está definido 26, não. Citei propositalmente, não está definido ainda 26. Se o senhor se tornar inelegível, a ex-primeira-dama, sua esposa, Michele Bolsonaro, é um nome? Olha, eu descobri ela para a política por ocasião das convenções do ano passado. Eu confesso que não sabia essa capacidade dela da oratória, né? E ela está indo muito bem. Acabou de vir de Ji-Paraná, interior de Rondônia, um sucesso do encontro do PL Mulher, assim foi em Cuiabá, e temos outros eventos marcados com ela. Ela não tem uma experiência política, né, como eu tive, como estou vendo aqui alguns parlamentares, aqui o Bruno Engel tem, que pode ser um bom candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, tá? E agora, você pode ver um prefeito, às vezes, na ponta da linha, tem dificuldade para tratar com 9 vereadores. Imagina uma pessoa sem experiência, né, tratar com 594 parlamentares. Então, o que ela tem falado para mim, né, ela não quer disputar cargo do executivo no futuro, talvez no legislativo. Presidente, o resultado da eleição do segundo turno ano passado foi o mais apertado, mais próximo aí, desde a nossa redemocratização. O que faltou para esse pouquinho ali para o senhor ter vencido? Muitas pessoas, inclusive aliados do senhor, já falaram que talvez a questão da pandemia foi muito decisiva. Hoje, relembrando tudo desde o início, lá do início de 2020, o senhor faria algo diferente? O senhor talvez não atacasse, criticasse tanto a questão da vacina, talvez o senhor fizesse a gestão da pandemia do coronavírus de alguma forma diferente? Eu não vou perguntar para você, perguntar para o povo aqui. Você que tomou vacina, leu a bula? Alguém leu a bula? Eu li a bula da Pfizer. E toda vez que eu falo em vacina... O senhor tomou a vacina da Pfizer? Não tomei nenhuma. Aquela outra parte da imprensa que está nos assistindo, foi lá no programa de Itatiaia e negou a vacina. Eu não estou negando a vacina. Nós temos que ter a liberdade de escolha. Ou você pode ou não pode. Você vive num país democrático ou não vive. A população, em grande parte, não lê bula de nada. Né? Quando você pode... Vou contar uma coisa aqui, talvez vocês tenham filhos pequenos, né? E mesmo assim, mesmo correndo o risco de amanhã a imprensa do outro lado bater em mim, ao negacionista. Quando resolveram aplicar a vacina para criança de 5 a 11 anos, eu liguei para a Anvisa.
tive acesso aos documentos e falei, olha, aqui tem um montão de efeito colateral. Aqui, inclusive, está dizendo que após a aplicação da vacina, os pais têm que, nas próximas horas, ficarem atentos, porque seus filhos podem ter falta de ar, palpitação ou dor no peito. Aqui vocês dizem para procurar um médico. A minha filha, na época, tinha 11 anos. O médico dorme lá em casa. Não tem um problema nenhum de consultar o médico. Agora, vamos supor que a minha filha tome a vacina e ela tenha palpitação, falta de ar ou dor no peito, né? Eu chego para o meu médico lá, que é de confiança, né? É um militar, e falo, minha filha está com isso, o que você vai receitar para ela como antídoto? Ele responderia para mim, não sei. E eu pergunto para vocês, o médico vai receitar o quê? Uma criança que está tendo falta de ar, uma criança de 5 anos de idade que está tendo falta de ar, que está com o coração a 180. Vai receitar o que para ela? Eu tenho que aloprar ou não tenho? Não sabe o que fazer. Por que dar vacina? Por que obrigar a vacina? Porque alguns governadores, a criança não vacinada não pode passar sala de aula. Porque alguns governadores, o servidor não vacinado vai entrar no PAD, né, e vai ser demitido. O que é isso, meu Deus do céu? Eu não sou negacionista, eu sou realista. Eu tomei todas as vacinas, a minha filha, a minha enteada, a minha esposa, todas. Minhas duas, uma enteada e uma filha não tomaram. A minha filha, por interferência minha. A minha esposa teve a liberdade, tomou a Janssen. Estava nos Estados Unidos, ela falou que queria tomar a Janssen, eu falei para ela, você quer tomar por quê se você já teve o vírus? E uma coisa que alguns falam, né? Os médicos de boa fé dizem que a melhor vacina é quando você tem aquela doença. O que é uma vacina conhecida por nós? É um vírus inativo. Então, quem foi contaminado com vírus ativo, ele passou a estar como se vacinado tivesse também. Bem, ela contraiu o vírus e tomou a vacina, passou mal na vinda e teve 2 crises enormes, talvez em função da vacina tomada da Janssen. Porque os verdadeiros efeitos colaterais, vocês podem buscar o livro americano chamado Invasão Silenciosa. É de uma médica que trabalhava com o Fauci, que foi lá um dos pais da vacina, que viu que algo que ela não concordava, né? Ela saiu fora e passou a ser crítica da vacina e fez um livro, tudo escrito lá de possíveis efeitos colaterais. E hoje em dia, na própria vacina no passado, se dizia que os verdadeiros efeitos colaterais se sentiriam a partir de 2023. E quando você fala isso, é um crime. Quase unanimidade, os ministros falaram para mim, não fala, fica quieto. Como é que eu posso ficar quieto, meu Deus do céu? Eu tenho que mostrar para o povo o que está acontecendo e eles decidam. Quer tomar vacina? Tome. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Foi um dos 5 países que mais vacinou proporcionalmente. Então nós atendemos a população que queria se vacinar. Agora, que influenciou? Você tem razão. Influenciou alguma coisa contra mim. Mas mais importante que ser reeleito, você ter a consciência tranquila que você fez um trabalho realmente justo. Eu tinha que falar, e não foi da minha cabeça. Quando se fala em tratamentos alternativos, quando se falava num medicamento qualquer, né, que já existia no mercado para outras coisas, não tem comprovação científica. Como é que se descobriram grande parte dos remédios? Sem querer. Como é que apareceu o Viagra, né? O Cialis? Foi sem querer. Estavam tratando o pessoal lá com problema de pulmão, daí passava uma enfermeira perto do velhinho, o velhinho queria sair da cama. Descobriram o Viagra, sem querer. Presidente. Me desculpa aqui. Por exemplo, você pode botar água de coco no seu braço caso falte sangue? Me responda, sim ou não? Isso aconteceu na Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais doadores. Daí o médico falou, olha, eu posso botar água do alambique, água do mar, água de coco. Vou botar o que na veia dele? Porque não tem mais líquido ali. Botou água de coco, que salvou dezenas de vidas. Então isso acontece numa emergência, numa crise. Ninguém sabia o que era o vírus, ninguém sabia. Agora, apareceram os políticos, apareceram alguns juristas, né, manjando mais do que médico. E eu sempre defendi a autonomia do médico. Não é direito do médico buscar uma alternativa, é dever dele buscar uma alternativa. Se o cara está com falta de ar, como fiz numa live minha, o cara está falta de ar, você tem que tentar salvar esse cara. Não tem um remédio. Inventa, tem que dar uma coisa. O médico tem esse dever. E quando falava isso, negacionista. Presidente, vamos falar agora aqui da política, o cenário em Belo Horizonte. Como é que o senhor está vendo
as articulações aqui na capital mineira, a eleição que se aproxima, né? E há muitas articulações em andamento. O PL tem vários nomes fortes aqui em Belo Horizonte, né? Tem nomes fortes. O senhor tem algum preferido? Tenho. É o Bruno Henrique, não vou negar isso daí. Eu acho que ele é um jovem, bastante jovem, tá? Mas tem uma cabeça muito boa. Conversa comigo, temos uma lealdade de mão dupla. Lealdade não é só de um lado, não, né? Acredito que nas últimas eleições, se tivesse mais uns 15 dias aqui, ele iria para o segundo turno com o Calil. Tá? E hoje em dia, né, a gente vê que ele é uma alternativa. E o Nicolas? O Nicolas é um jovem também, mas deixa ele amadurecer um pouquinho mais. Você não pode, às vezes, pegar um bom atleta, né, e botar no time principal, que ele pode ter uma lesão aí que aquilo pode se arrastar para a vida toda dele. Então o Nicolas também é um excelente nome, entre outros, aqui em Minas. Mas acredito, no momento, não vai ser uma imposição minha. Eu sou apenas o presidente de honra do PL, né? O presidente é o Valdemar da Costa Neto. O Domingos Sávio é o presidente estadual aqui. Tá? Cabo Júnior em Contagem. Cabo Júnior, olha, tem bons nomes ali. Apareceram lideranças com a gente, né? Que tomaram forma. E são opções para o futuro. Vamos deixar igual o Engel, o garoto lá do Palmeiras, né? Não entra em todos os jogos, vai entrar devagar. E tem um grande futuro pela frente. Porque essas pessoas que de boa cabeça, né, que vai, sai e conversa com o povo de peito aberto, e tem boas ideias, estuda, que pode nos dar opções aí para termos bons prefeitos e governadores pelo Brasil. Ô, presidente, rapidamente, nosso tempo já está estourado, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. CPMI do 8 de janeiro está acontecendo já há algumas semanas. Eu queria que isso seja breve, mas qual que é a sua responsabilidade naquilo que aconteceu no 8 de janeiro e qual que é a responsabilidade do governo Lula? Bem, o meu governo, né, acabou basicamente no dia final de outubro, quando foi anunciado o resultado aí das eleições. Nós tivemos 2 meses de transição. Abrimos tudo para o PT. Nenhum petista reclamou que não foi atendido em nenhum ministério tratando de coisas que estavam em andamento, que eles tinham que tomar conhecimento. Dia 30 de dezembro, saí do Brasil. Eu não queria vir a posse daquele cara lá. Mesmo se eu não tivesse mais direito a disputar uma reeleição, vamos assim dizer, eu jamais passaria a faixa para um cara de uma vida pregressa como Lula. Jamais. Jamais. Tá certo? E aconteceu 8 de janeiro, a gente lamenta aí o quebra-quebra. Todo o nosso pessoal, quando participava de manifestações pelo Brasil ao longo dos últimos anos, você nunca viu uma cesta de lixo virada, uma vidraça quebrada. Me aconteceu, lamentavelmente, o quebra-quebra. E 2 dias depois, o Senado, a esquerda, tinha votos para uma CPI deles. Depois foram vendo que algo esquisito aconteceu. E eles esqueceram dessa CPI. Subiu ao telhado aquela imagem daquele cara, né? Uma camisa minha quebrando um relógio. E depois aconteceu um outro fato que deixou bastante revoltado aí o Lula, entre outros, as imagens que a CNN divulgou. O então ministro-chefe do GSI, general G. Dias, passeando entre os baderneiros. E depois aquela fotografia montada com aquele fotógrafo da agência Reuters. Montada, que as imagens mostram bem o que aconteceu. E aquilo deu força para a CPI. A esquerda, então, que não queria mais CPI, acabou aí tendo a maioria atualmente na CPI, na CPMI. Não estão tendo sucesso. Estão levando gente apenas que não tem nada a ver com o que ocorreu, como o coronel Leuard agora, não tem nada a ver com o que aconteceu. Tá? E nós conseguimos, a duras penas, aprovar aqui a convocação do G. Dias e de outros. Agora, por si só, o que eu lamento muito, temos aproximadamente 300 pessoas presas, uma covardia sem tamanho, sem o devido processo legal. Onde uma pessoa apenas mandou prender e ponto final. Como eu tenho 3 assessores meus presos por outro motivo, que não caberia preventiva para essas questões. Então a verdade virá da CPMI e não do inquérito que existe lá no Supremo Tribunal Federal. Não houve golpe. Golpe é com violência, é com arma, é com tropa, é com conspiração, é com tanque na rua. Responsabilidade do governo Lula, então. Totalmente dele. Ele assumiu o governo dia 1º de janeiro. O senhor não responsabilidade nenhuma. Ele assumiu o governo 1º de janeiro, tá? Com tudo. Não houve nenhuma reclamação de nós não passamos um papel, destruímos ou apagamos ou sumimos com uma laptop de qualquer ministério. O senhor não incentivou a usar?
Tem alguma coisa minha nas mídias sociais? A minha mídia social é a que mais interage no mundo. O silêncio não teria ajudado, presidente? Mas espera aí, cara, o silêncio estava ajudando ele a assumir o governo dele. Tá? Quando você fala de acampamentos, aquele acampamento lá de 500 dias na sede da PF em Curitiba, enquanto o Lula estava preso, qual o problema do pessoal acampar? Sem problemas. Qual o problema do pessoal acampar ali em frente ao quartéis? Nós entendíamos até que era um local seguro para eles ficarem. Tá? Entendíamos dessa maneira. E teve uma semana para desmobilizar tudo isso aí. Digo mais, o próprio atual ministro da Defesa, José Múcio, falou que não existia uma figura central no 8 de janeiro e que as pessoas que fizeram o quebra-quebra não foram as acampadas. Palavras do ministro da Defesa. Assim como aquele episódio de 12 de dezembro, que teve incêndio, quebra-quebra na região da sede da Polícia Federal, a CPMI, alguém entrou com requerimento, alguém do nosso lado, para obtermos os nomes das pessoas que estavam hospedadas em Brasília. Porque tivemos informações da Polícia Militar de Brasília, na CPI do Distrito Federal, que quem organizou aquele ato do 12 de dezembro foram as pessoas que estavam nos hotéis de Brasília. E a CPMI não aceitou um requerimento nosso, né? Nosso não, do pessoal da oposição, para buscar esses nomes junto à rede hoteleira. Presidente, se a CPMI aprovar um convite para o senhor falar sobre esses atos lá no Congresso, o senhor toparia ou é uma possibilidade que Eu não acho existe? que tem que ser convoca ou não convoca. Tá? Convidado, o senhor não vai. Convoca ou não convoca, faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Tá? Agora, vão convocar ou não vão? Não sei. Presidente, surgiu a figura do seu antigo assessor muito próximo, o Mauro Cid, com o que eles estão chamando de minuta do golpe, um documento que traria ali instruções e ideias para praticar um golpe de Estado. Como é que era a relação do senhor com o Mauro Cid e o senhor sabia da existência desse possível documento que teria sido encontrado pela Polícia Federal? O senhor já ouviu falar de alguma tentativa, alguma ideia para aplicar um golpe de Estado no Brasil? A minuta do golpe é que rotularam aquele papel, não é documento, encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, da Justiça. O que é o telefone do Cid? O telefone do Cid é o Muro das Lamentações, é uma caixa postal. Tudo que acontecia comigo pelo Brasil, liga para o Cid. Tenho certeza que grande parte do que chegou no telefone do Cid ele nunca abriu. Que é tanta coisa que chegava. Então alguns lamentaram, xingaram, falaram palavrões, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nem chegava isso para mim, em grande parte. E ele respondia lá com um emoji, um positivo, ou tamo junto, ou vamos ver. Agora, o telefone dele, já pode ver. Se tivesse ele conspirando, colaborando com a coisa de irregular, ele teria sumido com o telefone dele. Pelo conhecimento que ele tem, pelo grau de instrução, pelo que conviveu ali com a gente. Esse é o telefone dele. Agora, tem um cara aí que está preso no Rio de Janeiro, um tal de Ailton, né? É um afrodescendente, bastante afrodescendente, que ele mandou uma mensagem para o Cid também. Tem que quebrar, tem que não sei o que lá, tem que convocar 1.500 homens. Quem é esse cara? Esse cara foi candidato várias vezes. Nunca conseguiu nada na política lá no Rio de Janeiro. Ele foi expulso do Exército no início deste século. Tá? E todo mundo trata, até eu sempre tratei ele bem. Por quê? É paraquedista. Em reuniões da Brigada Paraquedista, outros eventos militares, estava presente. Tanto é que tem um áudio meu para ele que a imprensa divulgou, né? Olha, ele é o 02 do Bolsonaro no Rio de Janeiro para dar golpe. Bem, o pessoal me chama de 01. É comum você chamar xerife, 01, 02. E eu mandei um áudio para ele, o 02, 01 era o Negão, né? Que são dois afrodescendentes, né? Eu não posso falar nem o seu número. Desejo boa sorte para você no Rio de Janeiro. Ele disputava eleições de deputado estadual. Esse foi o meu recado para ele. Olha, o 02 que vai articular as tropas do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu, vamos parar de inventar coisa. Vamos aprender um pouco de história do Brasil e do mundo para saber o que é golpe. Quando se fala em golpe, né? Vamos supor que quisesse dar um golpe. Vamos supor. Tem e-mail? Tinha. Por que não tem? Está na presidência, está no comando. E como é que fica o dia seguinte? Como é que é o after day? É a mesma coisa chutar a canela do rinoceronte. Você, com todo respeito, você pode chutar. Como é que fica depois? Como é que fica o Brasil perante o mundo? Você vê a Rússia, que é um país bélico nuclear, que teve uma invasão lá, teve agora uma tentativa, uma insurreição lá, que a turma do tal Wagner, um grupo, quiseram tomar o poder, com
tanques na rua, armamento, etc, etc. Como é que está a Rússia após a invasão do ano passado na Ucrânia com todo o seu poderio? Obviamente que se esperava um desfecho mais rápido disso tudo. Putin está certo ou não está? Você tem que se colocar do lado dele. Eu quero saber, por exemplo, algo de você, né? Eu tenho que se colocar no teu lugar para saber como é que reagiria. Se coloca no lugar do Putin. Ele tem razão ou não? O que ele está buscando? A busca dele para a saída para o mar é justa ou não é justa? Por parte do Zelensky, por lá de cá, da Ucrânia. Quando ele aceitou entrar para a OTAN, ele sabia que iam botar mísseis a 5 minutos de Moscou. Volta para o Putin. Ele ia ver mísseis nucleares a 5 minutos de Moscou. Como é que seria a reação dele? Está certo ou não está? Então você tem que botar isso na mesa e discutir. Eu conversei com o Putin por 3 horas e também conversei com o Zelensky. Estou abrindo para vocês aqui. Coisa que quase ninguém sabia, né? Pouca gente sabia. Conversei com o Zelensky também. Me coloquei do lado dele. Falei, Zelensky, se eu entrar no embargo junto com a ONU contra a Rússia, como é que fica a questão de fertilizantes para o Brasil? Vai faltar comida para nós e para o mundo. Quais as consequências? Se hoje eu aderir esse boicote, né? Essas restrições e resolver, tudo bem, vai resolver? Não vai resolver. Lamento a situação. Eu não posso, numa guerra longe do Brasil, trazer fome, desgraça para o meu povo brasileiro. Essa é a posição que você tem que tomar como chefe de Estado. E eu, quando terminei minha reunião com o Putin, tá na internet, eu dei uma declaração de 2 minutos. E ninguém contestou. Fiz 3 horas com o Putin, foi mantido o fluxo fertilizante para o Brasil. Começamos a negociar a vinda de diesel, porque o preço subiu no mundo todo, não foi só no Brasil. E temos recebido navios que têm entrado pelo Nordeste aqui no Brasil. Esse foi o meu papel de uma parte, né, que eu estou falando de você, da nossa política externa. Presidente Jair Bolsonaro, obrigado pela presença do senhor. Obrigado e um ótimo dia. Um abraço a todos os mineiros, e aqui eu sou torcedor do Coelho, tá ok? Para não ter problema aí. Tanto que eu estou de camisa verde em homenagem ao América, que se classificou ontem. Foi sem querer. E com a bola aqui na barriga, a bolinha na barriga, pronto pro jogo. Obrigada, presidente. E o intestino do senhor tá bom? Ainda continua tem problemas, eu perdi 10 centímetros, né? Já tive 3 obstruções, chama-se aderência. Foram 5 cirurgias, uma de 12 horas. E afeta, pela idade, afeta a gente, mas não seguindo recomendação médica, continuo de vez em quando comendo churrasquinho.